Após um apocalipse nuclear, a vida como a conhecemos mudaria drasticamente. A Terra seria transformada em um lugar inóspito e hostil, onde sobreviver seria um desafio constante. Mas, você já se perguntou como seria essa nova realidade? Como seria a vida após um apocalipse nuclear? Aqui, vamos mergulhar fundo em todas as possíveis consequências de um apocalipse nuclear, desde a destruição em massa causada pelas explosões até os efeitos a longo prazo da radiação. Vamos imaginar como seria a vida em um mundo onde as leis da natureza foram viradas de cabeça para baixo, onde as cidades foram reduzidas a ruínas e onde a luta pela sobrevivência se tornou uma realidade cotidiana. Mas não se preocupe, não será só um passeio pelo lado sombrio da imaginação. Vamos também explorar as possíveis soluções para os problemas que surgiriam após um apocalipse nuclear, desde a busca por fontes de energia alternativas até a criação de comunidades autossuficientes. Queremos inspirar vocês a pensar fora da caixa e a considerar como seria possível sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. Então, se você está pronto para embarcar nessa jornada conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Juntos, vamos explorar esse novo mundo e descobrir como seria a vida após um apocalipse nuclear. Desde que as primeiras bombas atômicas foram lançadas durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a viver com o medo constante de uma possível catástrofe nuclear. Embora tenhamos evitado um conflito nuclear em grande escala até agora, a possibilidade ainda existe e suas consequências seriam devastadoras. A energia nuclear é vista como uma fonte de energia limpa e eficiente, mas também tem um histórico sombrio de acidentes e desastres. Hiroshima e Nagasaki. Em 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 200.000 pessoas. Esses foram os únicos ataques nucleares em tempos de guerra na história da humanidade, e tiveram consequências devastadoras para as vítimas e suas famílias. Ainda hoje, muitas pessoas sofrem as consequências dos efeitos da radiação, como doenças graves e câncer. Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, ocorreu um dos piores desastres nucleares da história, quando uma explosão em um reator da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, liberou uma enorme quantidade de radiação no ar. A área em torno da usina foi evacuada, e muitas pessoas morreram ou ficaram doentes devido à exposição à radiação. O desastre de Chernobyl levou a mudanças significativas na indústria nuclear e no tratamento da energia nuclear em todo o mundo. Fukushima. Em 11 de março de 2011, um terremoto seguido por um tsunami causou um acidente na usina nuclear de Fukushima, no Japão. A explosão e o vazamento de radiação resultantes tiveram um impacto significativo na saúde das pessoas e no meio ambiente. Milhares de pessoas foram evacuadas e ainda enfrentam dificuldades devido ao desastre. Os desastres nucleares têm sido uma realidade desde o primeiro uso de armas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Embora a energia nuclear seja vista como uma fonte de energia limpa e eficiente, os riscos e as consequências de acidentes nucleares são enormes. Embora esperamos que isso nunca aconteça, é importante estar ciente dos riscos e se preparar para o pior cenário possível. O cenário de um apocalipse nuclear envolve a explosão de bombas atômicas em uma ou várias áreas, resultando em uma série de consequências. As cidades seriam destruídas, a infraestrutura seria desmantelada e a radiação seria liberada no ar. As consequências imediatas para a saúde das pessoas seriam catastróficas, e muitas delas morreriam devido à exposição à radiação. Além disso, os animais e as plantas também seriam afetados pela radiação e, em muitos casos, morreriam. A contaminação radioativa também pode desencadear o surgimento de doenças e epidemias, o que tornaria ainda mais difícil a sobrevivência das pessoas. Um ataque nuclear poderia resultar em milhares de mortes instantâneas. Além disso, muitas pessoas poderiam morrer posteriormente devido aos efeitos da radiação. Doenças e mutações. A exposição à radiação pode causar uma série de doenças, como câncer, mutações genéticas, defeitos congênitos e outras condições médicas graves. Destruição da infraestrutura. Um apocalipse nuclear destruiria muitos dos edifícios, estradas e outras infraestruturas vitais que sustentam a vida moderna. A energia elétrica e a água potável também seriam afetadas.
Escassez de recursos. A produção agrícola seria interrompida e os estoques de alimentos e medicamentos seriam rapidamente esgotados. O acesso à água potável e a outras necessidades básicas seria limitado. Deslocamento de pessoas, e muitas pessoas seriam forçadas a deixar suas casas e se deslocar para áreas mais seguras. Isso poderia resultar em deslocamentos em massa e refugiados, com impactos significativos na economia e na sociedade em geral. Consequências ambientais. A radiação liberada por um ataque nuclear teria impactos significativos no meio ambiente, incluindo a morte de animais e plantas, contaminação do solo e da água e outras consequências ambientais a longo prazo. Um apocalipse nuclear pode causar mudanças drásticas no mundo e em suas leis naturais. Dependendo da gravidade da explosão, a radiação pode contaminar o solo, a água e o ar, e afetar a flora e a fauna. Se a gravidade fosse afetada, os efeitos seriam catastróficos. Os objetos e as pessoas poderiam flutuar no ar, e seria difícil controlar ou prever sua direção. Isso dificultaria a produção de alimentos, o transporte, a construção de abrigos e outras atividades essenciais. Além disso, a radiação poderia alterar o clima e o meio ambiente, causando tempestades de radiação e mudanças nas estações. As plantas e os animais teriam que se adaptar a novas condições ambientais, e muitas espécies poderiam não sobreviver. Os seres humanos também seriam afetados pela radiação, que pode causar mutações genéticas, doenças e mortes em massa. A sobrevivência dependeria da capacidade de se adaptar rapidamente a essas novas condições e encontrar maneiras de se proteger da radiação. Em resumo, a vida em um mundo onde as leis da natureza foram viradas de cabeça para baixo por conta de um apocalipse nuclear seria extremamente difícil e perigosa. A sobrevivência dependeria da capacidade de se adaptar a essas novas condições e encontrar maneiras de lidar com a radiação e seus efeitos sobre o meio ambiente e a saúde humana. Um apocalipse nuclear pode destruir cidades inteiras, reduzindo-as a ruínas e transformando-as em ambientes hostis e perigosos para a vida humana. As consequências seriam sentidas em todas as áreas da vida, desde a economia até a saúde mental. Em um mundo pós-apocalíptico, a vida seria mais difícil e desafiadora. As pessoas teriam que se adaptar a um novo modo de vida, onde a sobrevivência é a principal preocupação. A comida, a água e os suprimentos seriam escassos e difíceis de conseguir, o que levaria a conflitos e disputas por recursos. A infraestrutura básica, como a rede elétrica e de comunicações, seria destruída, o que dificultaria a coordenação e a organização entre as pessoas. Além disso, as doenças e infecções poderiam se espalhar facilmente, devido à falta de higiene e condições insalubres. A segurança seria outra grande preocupação em um mundo pós-apocalíptico, com grupos de sobreviventes se unindo para se proteger contra saqueadores e outros perigos. As cidades em ruínas poderiam se tornar perigosas para os humanos, com a presença de radiação, escombros, animais selvagens e outras ameaças. Em resumo, a vida em um mundo onde as cidades foram reduzidas a ruínas por conta de um apocalipse nuclear seria extremamente difícil e perigosa. A sobrevivência dependeria da capacidade de se adaptar a essas novas condições, encontrar maneiras de obter recursos e se proteger contra ameaças externas. Um apocalipse nuclear levaria à destruição generalizada e desestabilização da sociedade, transformando a luta pela sobrevivência em uma realidade cotidiana. A vida seria muito diferente do que conhecemos atualmente, e a adaptação seria fundamental para a sobrevivência. A escassez de alimentos, água e suprimentos seria uma realidade diária, e as pessoas teriam que lutar para conseguir os recursos necessários para sobreviver. Isso poderia levar a conflitos entre grupos e indivíduos, já que a competição por recursos seria intensa. A saúde também seria uma preocupação constante, já que a falta de serviços de saúde e a exposição à radiação e outras toxinas poderiam levar a doenças e infecções. As pessoas teriam que encontrar maneiras de se proteger contra essas ameaças, muitas vezes com recursos limitados. A falta de infraestrutura básica, como eletricidade e comunicações, tornaria a coordenação e organização mais difícil, o que poderia levar a uma maior fragmentação da sociedade. A segurança também seria uma preocupação constante, já que grupos armados poderiam emergir e impor sua vontade sobre outros. Em um mundo pós-apocalíptico, a sobrevivência seria a principal preocupação, e a vida seria muito diferente do que conhecemos atualmente.
As pessoas teriam que se adaptar a essas novas condições e encontrar maneiras de sobreviver em um ambiente hostil e perigoso. Após um apocalipse nuclear, a sobrevivência seria a principal preocupação. Para enfrentar os desafios que surgiriam, seria necessário encontrar soluções criativas e inovadoras. Buscar fontes de energia alternativas, como energia solar, eólica e hidrelétrica, seria fundamental para garantir o abastecimento de energia a longo prazo. Além disso, a criação de comunidades autossuficientes seria importante para garantir a produção de alimentos e recursos básicos. A água seria um recurso crítico e escasso, por isso, seria necessário desenvolver tecnologias de filtragem de água para torná-la segura para consumo humano. Investir em medicina e saúde preventiva, além de promover a educação e a capacitação, também seria essencial para enfrentar os desafios que surgiriam após um apocalipse nuclear. Com esforço, cooperação e inovação, seria possível encontrar soluções para os problemas e garantir a sobrevivência das pessoas. Aqueles que sobrevivessem à explosão inicial teriam que lidar com os efeitos da radiação e encontrar formas de sobreviver em um ambiente contaminado. A busca por abrigo seguro seria uma prioridade, bem como a obtenção de água e comida. Além disso, as pessoas teriam que aprender a lidar com os traumas físicos e psicológicos causados pelo apocalipse nuclear. A psicose nuclear é um termo usado para descrever o estresse pós-traumático associado a um desastre nuclear, que pode levar à ansiedade, depressão e outras doenças mentais. Reconstruindo a sociedade. Se um grupo de pessoas conseguisse sobreviver ao apocalipse nuclear, a reconstrução da sociedade seria uma tarefa árdua, mas necessária. As comunidades seriam formadas e lideranças teriam que ser estabelecidas para garantir a segurança e a estabilidade. A produção de alimentos e a reconstrução da infraestrutura e dos sistemas de transporte seriam fundamentais para a sobrevivência a longo prazo. Desenvolvimento de novas tecnologias e métodos de produção também seria crucial para a criação de uma nova sociedade e evitar que as pessoas tivessem que continuar vivendo em um ambiente radioativo. A implementação de tecnologias de descontaminação, por exemplo, seria uma prioridade. O futuro da humanidade. A exposição à radiação também pode ter efeitos de longo prazo, incluindo a mutação genética e a evolução. Além disso, há também considerações morais e éticas envolvidas, incluindo a questão de como seria justa a distribuição dos recursos escassos. Apesar de tudo, sempre há esperança para o futuro da humanidade. A história nos mostra que a humanidade é capaz de se recuperar e se reconstruir após desastres. Mas, para evitar um apocalipse nuclear, é essencial trabalhar para a prevenção e a desativação de armas nucleares. A diplomacia internacional e o diálogo entre as nações são fundamentais para garantir a paz e a segurança global. Um apocalipse nuclear seria uma das maiores catástrofes que a humanidade poderia enfrentar, com consequências devastadoras para a saúde, o meio ambiente e a sociedade como um todo. No entanto, sempre há esperança para o futuro, mesmo em um cenário tão sombrio. A reconstrução da sociedade e a busca por soluções tecnológicas inovadoras seriam cruciais para a sobrevivência a longo prazo. Mas, para evitar essa tragédia, é essencial trabalhar para a prevenção e a desativação das armas nucleares, promovendo a paz e a segurança global. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comentários para continuar acompanhando conteúdos interessantes sobre diversos temas.